Então, pessoal, vou simular aqui um retificador básico, né? Não precisa nem ser o de onda completa. Vamos colocar o de onda completa, já que ele é o mais comum. Eu vou então colocar uma fonte aqui com a tensão aqui de... Conseguir dar um zoom aqui, ó, ficar melhor. Uma tensão de pico 311 volts, né? Que dá aproximadamente 220 RMS. Colocar um retificador de onda completa. Aqui, ó. Aqui já tem a ponte retificadora aqui no P-SIM, tá? Tô usando o P-SIM. Prontinho. Prontinho. Vou colocar um amperímetro aqui na entrada, para medir a corrente de entrada. E colocar um voltímetro aqui para medir a tensão na entrada. Apesar de saber, mas isso aí vai ser importante para nós. Então aqui essa amperinha eu vou chamar de IIN, né? Input. Aqui o VIN. Prontinho. Aqui na saída eu vou deixar por hora sem capacitor. Vou colocar um resistor, tá? Que é a minha carga aqui. Vou colocar um valor aqui aleatório, 100 ohms. Não, 50 ohms. Então. E aqui fazer a conexão. Ah, tá. Tensão de saída. Corrente na saída. Tá? Aqui, ó. Fazer as conexões aqui. Isso aqui eu vou chamar de VO. Output. E essa aqui de IO. Vou colocar o reloginho aqui. Vou simular 100 milissegundos. Dá play aqui. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui na saída, tá? Nesse exato momento e na entrada também. Fazendo as simulações aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, é a forma de onda da tensão e corrente na entrada, tá? Então, se eu for calcular aqui o valor RMS, vai dar aproximadamente 220 volts. Aqui, ó, 220 volts. A tensão. A corrente está dando 4,45 amperes, tá? Como a amplitude dela é bem menor que a tensão, vou tirar aqui essa tensão aqui, porque a tensão é o que é na rede. Aqui, ó, aqui é a corrente de entrada, tá? É a corrente que o nosso retificador aí drena da rede, é o formato que ela tá. Um FFT aqui dela que só tem uma fundamental, que é 60 Hz, tá? E o THD aí, tranquilinho, né? Tá aqui já. 2,82. Frequência 200, frequência 60. Aí, ó. Agora sim. 1,29 vezes 10 a menos 3, né? Então agora sim, THD tá aí, você vê que é praticamente zero distorção aí na corrente, né? Enquanto isso, no outro lado que é a saída, vamos colocar aí a tensão na saída. Tá aí a tensão retificada, tá? Ó, vou colocar aqui o valor RMS da tensão, nesse momento ela tá em 219 volts, né? 220 volts, RMS. Isso, vezes 10 a menos 2 é 219. O valor médio é esse aqui, 198 volts, tá? Tensão e tensão. A corrente, como a carga é resistiva, ela vai ter o mesmo formato da tensão, só que uma amplitude menor, tá? Então vou tirar aqui essa tensão por hora, tá? Tensão de saída aí, ó. A corrente vai ter o mesmo formato que a tensão, tá dando pouco mais que 6 amperes de pico aqui. Tranquilo? Bem, agora vamos fazer algumas mudanças. Notem que essa tensão aqui
essa tensão nossa que por hora tá dando esse valor aqui, ó, tensão média aqui, tensão CC, né, 198 volts, ela tá oscilatória, né, então hora ela tá no pico, hora zero. Então para resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente coloca o capacitor de filtro, né, como a gente aprendeu a calcular aqui. Eu vou colocar um valor de um capacitor aqui sem cálculo, tá? Só como eu estou exemplificando aqui, numa necessidade de definir um cálculo, vou colocar um capacitor de um valor aí comum aí no mercado, que é 4.700 microfarads. Então vou simular, tá? Peraí, deixa eu tirar essa corrente aqui que eu quero ver o que vai acontecer na tensão. Então tá aqui, isso aqui é a tensão, o valor médio dessa tensão tá 198 volts. Calma, vamos simular. Pronto, agora o capacitor, o ripple tá dando baixíssimo, tá? O valor médio aqui foi para 306 volts, tá vendo? 306 volts. Não tem nada a ver. 306 volts. O valor RMS 306 volts. Então o valor médio subiu e se aproximou do valor eficaz, tá bom? Então vejam só. Então agora a tensão na saída está bonitinha, né? Então vamos colocar aqui a corrente, tá? A corrente na saída também ela vai seguir o mesmo padrão. Opa, coloquei a corrente errada. E ó, o mesmo padrão. Opa, peraí, V00. Isso aqui eu vou falar com vocês agora. Então isso aqui, pessoal, é a carga do capacitor, tá? Vocês notem que toda vez que a tensão ela começa a subir, tem uma espécie de um pico aqui, ó, que é referente à carga do capacitor, a corrente, né? Ela sobe rapidamente, depois decai. Agora vamos ver uma coisa curiosa que acontece aqui nesse retificador. Eu vou jogar a corrente na entrada, tensão na entrada. Então olha só, a tensão na entrada está dessa forma aí que vocês podem observar, e a corrente, né? A tensão não muda, né? Supondo aí que ela está vindo num barramento infinito. Vou colocar aqui para começar em 20 mili. Tira esse transitório inicial aí, ó. De 0 a 0.1. Pronto. Configurei errado aqui, ó. Ao invés de começa 0.01. Perdão, 0.2. Tirei só esse valor inicial. Pronto. Então olha como é que ficou a corrente na entrada. Tá sendo oital? Não. E o que aconteceu com o fator de potência? A tensão sobe, depois de passado algum tempo é que a corrente sai do zero. A corrente então ela atrasou, né? Porque ela está demorando vir em referência à tensão. E aí, o fator de potência diz quanto que está? 0.4, tá? Então não é só carga indutiva, mais uma vez retomo, que distorce, né, a corrente da rede, a corrente de entrada do conversor. Então notem isso aí. THD da corrente, eu vou colocar aqui, ó, vou tirar a tensão porque não faz sentido, a tensão ela não vai mudar. Agora a corrente THD aqui, ó, que é tirar essas outras medidas, tá dando para frequência de 60 Hz 2. Na verdade isso aqui é 2,63%, mas isso é mais, hein? Provavelmente aqui tem a multiplicação vezes 100, já aqui já é percent, tem que fazer a multiplicação por 100. Depois eu confirmo isso aqui, tá? Mas a distorção na corrente aumentou, claro que aumentou, né? E aqui como que ficou o espectro harmônico desse cara? Então você tem aqui a fundamental, 60 Hz. E olha, depois aparece outro componente aqui em 180 Hz, né? Outro componente aqui em 300, outro componente aqui em 410 por aí, né? Olha como ficou o espectro desse negócio, todo espalhado. Vou pegar aí para analisar até 3000 Hz, né? 3K. Olha como que está o componente, o espectro harmônico.
Ao invés de ter só uma fundamental, agora ele espalhou tudo, ele tem vários outros harmônicos. Problema, isso aqui é problema referente à qualidade de energia, tá? Isso é um retificador simples, muito simples. Então ele melhorou o sinal, todavia aqui na entrada, em termos de qualidade de energia, o fator de potência reduziu, né? O fator de potência reduziu. O retificador de onda completa, né? Ainda impacta menos, que o valor do capacitor impacta menos. Olha só, se eu for, olha que coisa interessante. Então vou voltar lá na corrente de entrada, que é essa aqui, tá? THD tá dando aqui 60 Hz. THD tá dando 2.63, né? Esse THD aqui. Eu vou diminuir o valor do capacitor, tá? Com 4.700, vou colocar um de 470 micro. Vai aumentar a ondulação de tensão, o ripple, claro que vai. Mas olha o THD, 1.27. Tá vendo que quanto mais eu tento, vamos dizer assim, melhorar a tensão na saída, pior vai ficando aqui o espectro harmônico. Que é o FFT, ó, como já deu uma melhorada, deu uma minimizada aqui, ó, né, na quantidade de harmônicas que agora aparecem, tá? Vou colocar aqui até 3.000 Hz novamente. Olha só. Então, quanto maior o valor do capacitor, melhor vai ser a qualidade lá da sua retificação, mais plana vai ficar a forma de onda. Só que a qualidade de energia, você está vendo que ela é seriamente afetada, né? Por isso o estudo em retificadores de alto fator de potência é necessário, né? Para não acontecer isso aqui. Isso aqui é um equipamento pequeno, ok, mas imagina um equipamento maior, como que não vai ficar, né? Qual que é o prejuízo disso aqui na rede, tá? E agora, pessoal, eu vou também colocar, minimizou aqui, que é o sim, viu? Agora, por exemplo, eu quero, aqui não dá para saber aqui o valor da tensão, média, RMS, corrente, tá? Isso aí eu vou pedir no trabalho depois para vocês aí, tá bom? Calcular o valor aí da corrente média, corrente RMS, etc. aí, no circuito, tá? Ó, então aqui tá a corrente na saída. Ó, formato dela aqui, ó. Isso aqui vocês podem até aproximar por uma reta, né? Porque é tão íngreme, é exponencial, mas é tão íngreme que você pode às vezes aproximar isso por uma reta depois para te auxiliar nos cálculos. Bom, pessoal, eu acho que por hoje aí é isso, tá? Porque senão essa longa demais, essa aula aí já ficou bem longa. E vamos conversando, né, pra gente alinhar essa questão aí depois do trabalho que eu vou gravar aqui na sequência, tá? Até mais e bons estudos para todos.